Louvado seja o nome do Senhor. Que delícia adorarmos a Deus. Quem está feliz hoje aqui? Deus é bom demais. E Ele faz coisas maravilhosas. Eu creio, o extraordinário de Deus vai acontecer nesta casa. O extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Entre os seus, Deus tem mais para fazer, porque Ele é grande. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Estenda as suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Há uma doce e santa presença nesse lugar. A presença do Espírito de Deus. Você crê nisso? Feche seus olhos um pouquinho. É uma doce presença. Ela é santa presença. Ela é maravilhosa. Desfrute da presença do Espírito de Deus. Comece a agradecer a Deus. Obrigado pela tua visitação. Me envolve com a tua graça. A santa presença de Deus. Ansiamos por ti, desejamos o teu toque. Fala, opera, ministra. Vem, Deus de poder e graça, revela a tua face hoje neste lugar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Queremos ouvir a tua palavra, te obedecer. Se revela a nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga: que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Ele tem palavra para a tua vida. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Estamos estudando sobre o extraordinário de Deus. E hoje eu quero falar sobre a mordomia do extraordinário. Se você trouxe Bíblia, abra em Mateus capítulo 17. Versículo 22 a 27. Nós vamos tirar a moeda da boca do peixe hoje aqui, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diz assim a palavra do Senhor: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Achar uma moeda na boca de um peixe pode ser considerado por alguns algo não usual. Achar uma moeda na boca de um peixe quando você precisa do dinheiro, para outros pode ser considerado sorte. Achar uma moeda na boca de um peixe que representa exatamente o valor daquilo que você precisa para pagar as suas contas, ainda outros podem dizer que é uma grande coincidência. Mas achar uma moeda com exatamente o valor que você precisa para pagar as suas contas, depois de Jesus
Dizer que você deveria pescar e isso iria acontecer, não pode ser outra coisa, senão um sinal da provisão extraordinária de Deus. Quantos já experimentaram a provisão extraordinária de Deus? Eu lembro um culto que eu participei alguns anos atrás na Guatemala. Fui ministrar nessa igreja. E o pastor da igreja estava dando um testemunho. Não era um momento de ofertas, não tinha nem gasofilácio lá na frente. Mas uma criança, enquanto ele dava testemunho, saiu no meio do auditório e levou o dinheiro e colocou assim no chão, no pé do altar. Algumas pessoas viram aquilo e de repente veio mais alguém e fez o mesmo. E outros, e de repente uma multidão começou a fazer da mesma forma sem saber por quê. O pastor ficou emocionado. Ele disse, olha, não é o momento de ofertório. Eu vou pegar toda a oferta que está aqui, a nossa igreja vai dobrar e a gente vai mandar para o projeto para construir casas na Síria. Na época da guerra, muita gente tinha perdido suas casas. Havia uma campanha entre as igrejas nesse sentido. E eu fiquei pensando como Deus trabalha. Alguém na Síria orou porque estava sem casa. Na Guatemala, uma criança, sem saber por quê, no meio do culto, nem era o momento apropriado, levou a sua oferta lá na frente. Pessoas vieram atrás, também movidas pelo Espírito, sem saber por quê, e fizeram o mesmo. O pastor que está dando testemunho entende que aquela oferta é para a Síria, e casas são construídas na Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz coisas extraordinárias acontecerem. Nós podemos, sim, tirar moedas da boca de peixes. Hoje eu quero falar sobre mordomia. Quando a gente fala de mordomia cristã, a gente fala de usar bem aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Podemos ser bons e maus mordomos do tempo. Podemos ser bons e maus mordomos dos recursos que Deus confia em nossas mãos. Podemos ser bons e maus mordomos dos dons, dos talentos, das habilidades que Ele nos deu. Mas pouco se fala sobre sermos bons mordomos do extraordinário, dos sinais de Deus, que Ele opera entre nós. A Bíblia nos fala nesse sentido. Eu gosto quando a Bíblia nos conta a história do pão que caiu do céu, do maná. A Bíblia vai nos mostrar que o povo estava no deserto e não havia o que comer. Então eles pedem ao Senhor. E Deus faz algo extraordinário, um sinal. Pão caiu do céu. O nome da comida que eles receberam do Senhor, eles chamaram de maná. Maná significa, o que é isso? Eu não sei se já comeu uma comida, que quando você olhou para ela, você perguntou, o que é isso? Às vezes não é algo muito bom, né? Outros dizem que não era por causa da aparência da comida que eles falaram assim, maná, mas pela surpresa. Maná, pão pode cair do céu, o que é isso? Que fenômeno é esse? Eu gosto mais da segunda opção. O maná não era gororoba que não tinha nome ou aparência de comida. Maná era o extraordinário de Deus acontecendo diante dos olhos do seu povo. Que é isso? Deus pode fazer pão cair dos céus. Agora, é interessante que a Bíblia vai ensinar o povo a administrar o maná. Não era para guardar para o outro dia. Por quê? Porque Deus ia fazer pão cair de novo no outro dia, eles precisavam confiar nele. Mas a Bíblia fala que apesar de Deus orientá-los dessa forma, quando o pão cai do céu, muita gente vai lá e guarda a porção para a semana, para o outro dia. E aí o que acontece na perspectiva bíblica? Apodrece, fica mal cheiroso, bem bicho. Agora é interessante, quando chegava na sexta-feira, o que Deus mandava fazer com o maná? Guardar para outro dia, porque no sábado eles não podiam trabalhar. E aí, apodrecia, ficava mal cheiroso? Não. Nós temos que saber ser bons mordomos dos sinais de Deus, do extraordinário de Deus na nossa vida. Quando a gente não usa bem, causa mau cheiro, escândalo, confusão.
Tem gente que se apropria do extraordinário e usa para fins que não são nobres. Mas quando a gente usa bem, o extraordinário traz glória para o nome do Senhor e Ele derrama ainda mais sinais sobre o seu povo. Eu lembro quando eu tive algumas experiências do poder de Deus na minha vida, meu pai falou exatamente isso para mim. O inimigo vai tentar te esfriar, se ele não conseguir, vai tentar te torrar. Eu falei, o que é isso? Se você usar mal aquilo que Deus te deu, você vai ficar orgulhoso. Cuidado com o orgulho espiritual. E aí você vai se perder. E aquilo que era bênção vai se transformar em problema na tua vida. Faça assim com as suas mãos. Em nome de Jesus, você vai ser um bom mordomo do extraordinário de Deus. Coisas incríveis, sinais dos céus, maná, moeda que a gente tira da boca do peixe, Deus vai colocar na tua mão. Agora estende a mão assim para o céu e fala assim: Deus, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero estar pronto, apto para receber. Eu quero ser um bom mordomo do extraordinário de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Hoje eu quero te ensinar a ser um bom mordomo dos sinais, do extraordinário, do maná, da moeda que a gente tira da boca do peixe. 5 princípios. Eu comecei ontem, vou fazer um resumo para você não perder. Anota aí. Eu deixo mexer no celular, pode ser no bloco de notas. Você não tem como anotar na caneta? Pode. Só para isso. Se olhar a mensagem, vai vir um raio do céu. Não, brincadeira. Tá bom. Primeiro princípio, versículo 22. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O que isso tem a ver com a história do Pedro? Quando a gente estuda hermenêutica, exegese também no seminário, uma das primeiras coisas que a gente aprende é fazer a delimitação do texto. Aonde começa a história e onde ela termina. Todos os comentaristas começam a história nesse versículo, o 22. Fala da ressurreição de Jesus. O que tem a ver com a história do Pedro que tirou a moeda na boca do peixe? Sabe, em determinado momento, os fariseus vieram pedir para Jesus mais um sinal. E aí ele fala: eu só vou dar para vocês o sinal de Jonas. E Jesus vai falar que a história de Jonas aponta para a sua ressurreição. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus ia ficar 3 dias no coração da terra. E esse seria um sinal para todos. Da mesma forma que a história de Jonas aponta para a ressurreição de Cristo, essa história de Pedro faz o mesmo. Ela tipifica a ressurreição. Jesus é o tesouro escondido, que quando encontramos, paga as nossas dívidas. Você quer ser um mordomo do extraordinário de Deus? A primeira lição: você precisa administrar o poder da ressurreição na sua vida. Pastor, o que isso representa? Sabe, a gente está falando de provisão extraordinária. A maior de todas você já recebeu. Eu já recebi. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Ele pagou. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. E por causa disso, Ele nos deixa participar da sua vitória. Eu lembro de uma jovem que chegou na minha sala e disse: não tem jeito para mim, eu nasci assim. E quantas vezes a gente pensa mesmo: eu nasci desse jeito. Você já ouviu alguém falando assim? E eu lembro que eu comecei a falar para ela: mas por causa do que Jesus fez por mim e você, eu e você, nós podemos nascer de novo. E a Bíblia, quando fala da parte que temos na ressurreição de Cristo, isso é representado no batismo.
Tem gente que não sabe o que representa o batismo. É uma cerimônia de sepultamento. O mergulho é o sepultamento. O velho homem ficou para trás e nasceu um novo. Aleluia! E por causa da ressurreição, da vitória de Jesus, a Bíblia diz que eu não sou mais escravo dos meus impulsos, da minha carne, mas que há poder em Jesus para dominá-la. Ah, você quer ser um mordomo do extraordinário de Deus? Quantos desejos? Entenda o poder da ressurreição. Você pode ter parte, nascer de novo e vencer pecados em nome de Jesus. Você não é refém. Durante muito tempo eu dizia, eu nasci desse jeito, eu sou desorganizado, eu nasci desse jeito, eu sou noturno, eu nasci desse jeito, eu sou impulsivo. Eu nasci de novo, aleluia. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. Quantos creem nisso? Amém? Você já é. Quem já entregou a vida para Jesus? Você já é um mordomo do extraordinário. Segundo princípio. Você quer ser um mordomo do extraordinário? Você tem que aprender a administrar o testemunho que Deus te deu. Eu acho interessante essa história, porque só o livro de Mateus vai contar o relato desse milagre. Nenhum outro. Mateus era um publicano. Os publicanos eram considerados traidores, porque eles traziam os tributos para Roma. E Israel, nesse tempo, era vassalo de Roma. Esse tributo aqui arrecadado não era o mesmo, era um posto lá de Moisés, que Roma deixou os judeus levantarem para a administração do templo. Mas, de alguma maneira, aquela história fala com Mateus de uma maneira diferente. E por isso ele faz questão de registrar. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o impacto, o poder daquilo que Deus fez na nossa vida. Quem aqui já foi alvo da bondade de Deus? Você já experimentou e tem histórias para contar do que Deus fez na tua vida? Muitas vezes a gente fala, essa história eu não tenho coragem. Eu não vou falar para ninguém, isso aqui não vai tocar ninguém. Eu não sei falar, eu não sei como dizer. E a gente guarda aquilo de precioso que Deus fez na nossa vida. Agora, às vezes, o que Deus fez na tua vida, na tua profissão, do jeito que você é, vai tocar outro. A minha história não vai tocar, mas a sua vai tocar. E a gente guarda, esconde, não faz nada com o extraordinário que Deus fez na nossa vida. Mateus foi tocado por essa história, por isso ele quis contar. Eu nunca me esqueço, no começo do meu ministério, nós organizamos um acampamento. Eu estava liderando os jovens, o nome do retiro chamava Em Obras. O Humberto participou, né, Humberto? Estou vendo aqui os mais velhos, assim, dos jovens, que já estão meio velhos, né? Eu sou mais jovem. Tiago também, O Em Obras. E a gente falava sobre restauração. E eu lembro bem que, no meio de uma ministração, uma jovem conhecida, bem conhecida no nosso meio, ela foi lá na frente, pegou o microfone e deu um testemunho. Contou a respeito dos machucados que ela tinha, dos abusos que ela tinha sofrido. E como Deus tinha restaurado. E logo em seguida um mover começou a acontecer. Pessoas com histórias parecidas, com machucados da alma, começaram a vir à frente, contar as suas histórias. E um quebrantamento aconteceu. Gente confessando, meninas que tinham feito aborto, não conseguiam se perdoar. Histórias de pecados, gente confessando, chorando no altar. E a gente viu um mover do Espírito, porque alguém administrou bem a moeda que tirou da boca do peixe. Quem já tirou moeda da boca do peixe? Deus fez algo extraordinário. Conta, ministra, fala. Eu fui lá no Dr. William, ele está na minha frente esses dias. Eu entrei no consultório dele. O que ele me deu foi muitas coisas, além do remédio. Ele compartilhou tanta
história que eu saí abastecido. Aí eu entendi porque tinha uma fila de gente naquele lugar. Porque ele não trata apenas do corpo, ele trata tudo, ele compartilha o extraordinário e as pessoas saem abastecidas do consultório dele. Ei, pessoas vão sair abastecidas da sua casa. Pessoas vão sair, sim, tirando cheias de moedas nas mãos, porque Deus fez o extraordinário acontecer. Quem já tirou moeda da boca de peixe aqui? Conta o que Deus fez e Deus vai usar você. Amém? Você quer ser um bom mordomo do extraordinário? Terceira lição: use bem o seu direito de filho. Eu acho interessante a pergunta que Jesus faz para Simão, Pedro. Os cobradores de impostos vieram e olha o que ele vai dizer. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Terceiro princípio. Você quer administrar bem o extraordinário? Administre com sabedoria o direito de filho. Eu acho interessante a maneira como Jesus usa o direito de filho de Deus. A Bíblia diz que todos, quando os confessam, se tornam filhos de Deus. Como Jesus usa? Ele usa para abençoar o direito de filho. É por isso que ele manda pagar um imposto que ele não precisava. Ele fala: os reis da terra, os filhos pagam imposto. Não, vou pagar o imposto do templo, é para mim. Mas para eles não se escandalizarem, eles não vão entender o que eu estou falando, então vai lá e paga. Jesus sempre usou aquilo que Deus lhe deu, os direitos que ele tinha de filho, para abençoar os outros. Você quer o extraordinário? Deus te deu direitos, heranças, como filho de Deus. Usa aquilo que Deus te deu para abençoar os outros e Deus vai derramar mais. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir lá para Moçambique. Eu fiquei num orfanato algumas semanas lá e fui muito impactado com as histórias que eu ouvi. Tinham 2 casais de missionários no meio de um lugar muito miserável e eu ouvi várias histórias do extraordinário de Deus. Provisão que chegava para as crianças. Eu vi crianças que não tinham pai nem mãe, órfãos, e eles entendiam que eram filhos de Deus, pregando, ministrando, orando, e a gente chorava de ver aquilo. Por quê? Aqueles casais usaram aquilo que Deus lhes deu, o direito de filhos, para abençoar os outros. Como filhos, Deus nos deu dons. Como filhos, Deus nos deu talentos. Como filhos, Deus nos deu autoridade. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Deus nos deu tudo isso para quê? Para abençoar o próximo. Você quer mais de Deus? Quantos querem mais? Os dons do Espírito, Deus derrama como quer e lhe apraz. Mas tem um princípio da utilidade. Quando eu uso para abençoar o outro, Deus me dá mais. Em nome de Jesus, você vai ser farto da provisão do alto. Investe no outro e Deus vai te dar mais. Quarto princípio, eu vou falar os 5 e vou terminar no horário em nome de Jesus. A gente faz a ordem dos cultos e eu sempre levo bronca. Eu sempre saio da ordem aqui. Mas eu estou melhorando. Hoje eu vou terminar no horário. Se Deus me der essa graça. Quinto princípio. Nos tornamos mordomos do extraordinário quando seguimos a orientação de Jesus no nosso trabalho. Eu acho interessante o que Jesus diz para Pedro. Vá ao mar e jogue o anzol. Pedro era um pescador profissional. E todas as vezes que ele ouviu o conselho de Jesus, no seu trabalho, ele experimentou o extraordinário de Deus. A primeira vez que ele escuta o conselho de Jesus em relação ao seu trabalho, ele tinha pescado junto com seus sócios a noite inteira, diz a Bíblia,
em Lucas capítulo 5. Chega de manhã, eles não tinham pegado nenhum peixe sequer. Estavam lavando as redes vazias. Uma coisa é lavar a rede suja, com aquilo que você conseguiu pegar. Outra coisa é lavar as redes, que só tem sujeira do mar. É um sentimento de frustração. Você já trabalhou e lavou rede vazia? Já aconteceu com você? É frustrante. Eles estavam lavando porque eles punham no sol a rede para não apodrecer. Estavam indo embora. Aí Jesus entra no barco. Aí fala para Pedro: leva o barco para as águas mais profundas. Ele leva. A rede já estava limpinha. Aí Jesus fala para ele: joga de novo. Eu não sei você, eu não sei se eu faria. Dá trabalho limpar a rede. Eu já trabalhei a noite inteira, não é o horário certo, para que fazer isso de novo? Olha a resposta de Pedro. Porque o Senhor disse: sob as tuas palavras lançarei a rede. Ele lança e o que acontece? Uma pesca extraordinária. Ele não consegue nem recolher, as redes estão se rompendo, e então ele chama o barco do sócio, ele vem, e os dois com dificuldade arrastam os peixes para a praia. E depois que isso acontece, Pedro, que era um pescador profissional, disse: eu nunca vi nada parecido. A Bíblia diz que ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala: se afasta de mim. Quem é o Senhor? Ele fica com medo. Ele tinha experimentado o extraordinário de Deus. Mas não acontece uma vez. Esse pescador tinha negado Jesus e aí resolve voltar para o seu antigo ofício. Estava pescando de novo. João 21. E aí, Jesus para, tá já começando a amanhecer, Jesus na beira ali do mar, vê eles trabalhando. Eles não tinham pescado nada, eram 7 homens trabalhando e mais uma vez nada. Jesus então dá um conselho aparentemente sem sentido. Lança a rede para o outro lado. Qual é a diferença? Eles lançam a rede para o outro lado. O que acontece? Uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz que os 7 homens não eram capazes de puxar a rede para cima do barco. Por um milagre de Deus, as redes não se romperam. A Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Agora a gente está estudando uma história diferente. Jesus manda Pedro pescar de novo. E agora não era para usar a rede, não. Usa um anzol. Você vai pegar um peixe. Mas dentro dele tem um tesouro que vai pagar toda a nossa conta. Sabe, muitas vezes a gente pede o conselho de Jesus para muitas coisas, mas não para o nosso trabalho. E quando a gente não deixa Ele dirigir os nossos negócios, não consulta para fazer o trabalho do dia a dia, tomar as decisões dos negócios, a gente deixa de experimentar o extraordinário de Deus. Um dia desses eu acordei, eram 5 horas da manhã, eu entrei no Instagram, e tinha um influencer fazendo uma live com milhares de pessoas, falando sobre administração financeira. Ele não é crente, mas eu entrei lá para ver o que ele estava falando. E sabe o que me surpreendeu? Aquele homem que não era crente, estava usando princípios da Bíblia para ensinar as pessoas a administrar os recursos. E eu fiquei vendo aquele monte de gente querendo ouvir, e nós, que somos filhos de Deus, muitas vezes nem sabemos o que Ele ensinou a respeito do trabalho, a respeito da administração dos nossos recursos. Ei, em nome de Jesus, seja um bom mordomo daquilo que Deus já confiou. Está na tua mão. Quem tem Bíblia aqui? Está na tua mão, o extraordinário. Abre a Bíblia e Deus vai fazer coisas incríveis. Consulta o Senhor sobre os seus negócios.
Eu sempre falo aqui que o meu chefe é Deus. Quem é teu chefe? Quem é o CEO da tua empresa? Quem está ali no comando dos negócios? Você ou Jesus? Se você ouvir os conselhos de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Durante a pandemia, nós começamos um projeto aqui para ajudar os empresários que estavam com dificuldade, chamava Levanta. E eu tive o privilégio de entrevistar vários desses empresários num programa que a gente tinha na televisão. E uma história me marcou muito, foi de um empresário, ele disse que uma máquina que ele tinha, que era responsável por grande parte da produção do seu negócio, quebrou. E aí ele chamou um cara para consertar a máquina. O cara veio, falou, olha, eu não sei qual é o problema da máquina, já investiguei de cima para baixo, não sei. E aí ele pegou e chamou outro técnico. O técnico chegou, investigou a máquina toda e disse, eu também não sei qual é o problema dessa máquina. Aí eles, então, ligaram para a fornecedora da máquina e trouxeram o técnico lá da Alemanha para tentar descobrir qual era o problema. Estavam tendo prejuízo. O técnico chegou, investigou e disse, eu não sei qual é o problema dessa máquina. Aí ele foi orar, Deus me ajuda, eu preciso voltar à produção. E aí ele estava orando e Deus falou para ele, tenho pecado. Ele falou, mas meu Deus. Começou a conversar e aí conversando com o gerente comercial, ele confessou para ele que tinha mentido para poder fazer um negócio. Prometeu algo que eles não podiam entregar. Falou, é verdade, você fez isso? Fiz. Então vamos lá orar na máquina. Você vai pedir perdão para Deus e a gente vai orar pela máquina. Ele falou, pastor, o rapaz pediu perdão, confessou. Nós oramos pela máquina e a máquina voltou a funcionar. Eu falei, pode ligar. Pá, voltou a funcionar. Sabe, às vezes nós não temos ideia do que representa a bênção de Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu quero te ensinar a ser um bom mordomo do extraordinário. Ouve os conselhos de Jesus. E uma pesca maravilhosa. Deixa Ele dirigir teus negócios. E coisas incríveis vão acontecer. Quantos creem nisso? Amém. Última lição, e eu vou terminar com ela. Quinto princípio. Nos tornamos mordomos do extraordinário quando subimos degraus na escada da confiança em Deus. O texto diz, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-as a eles para pagar o meu e o seu imposto. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Ela termina com o que Jesus disse para Pedro fazer. Mas a Bíblia não nos conta o que aconteceu depois. Não tem um depoimento de Pedro, eu joguei lá e peguei o peixe, não tem. Por quê? Está implícito. Por que está implícito? Porque tudo que Jesus fala, acontece. Sabe, a gente entende que isso aconteceu, porque a gente crê. Jesus disse para Pedro fazer, ele pegou a moeda na boca do peixe. Mas muitas vezes a gente não entende as promessas de Deus para a nossa vida da mesma maneira. Por isso a gente não depende. Por isso a gente não confia que Ele mandou fazer e é certo que Ele vai cuidar de nós. Você tem um funcionário que você confia muito? Tem alguém assim? Ou um colega de trabalho que você confia muito? Por que você confia? Porque ele já deu provas para você da fidelidade dele. Tem um amigo de confiança seu? Deixa eu te dizer,
o seu melhor amigo, o seu funcionário de maior confiança, o seu colega de trabalho que já provou a fidelidade deles inúmeras vezes, não se compara a esse amigo, Jesus. Ele é fiel sempre. O problema é que nós não confiamos de verdade. Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Você precisa subir um degrau. A dependência e a confiança andam juntos. Eu dependo porque eu confio. Esses dias um amigo meu caiu da escada. Fui fazer uma manutenção em casa e subiu sozinho, não tinha ninguém segurando a escada, ela caiu e ele se arrebentou. Quando Deus te manda subir uma escada, meu irmão, você pode ter certeza, você não vai cair. Ele está lá embaixo te guardando. Esses dias eu ouvi uma história meio ridícula sobre fé. Diz que alguém estava sentado ali, na beira de um galho. E o diabo chegou e começou a serrar o galho da árvore. A pessoa viu e não saiu dali porque Deus disse que era para ficar em cima do galho. Ele vai olhando e cada vez mais forte. No final, o diabo termina de cortar todo o galho. Sabe o que acontece? Cai a árvore, cai o diabo, mas o galho fica pendurado no ar. Isso é fé. Quem quer provar o extraordinário de Deus? Creia. Creia. Um missionário nas Ilhas Marshall, Deus mandou ele construir um instituto bíblico. Eu li essa história, falou comigo, porque a gente está construindo ali um negócio, né? Eu falei, é para mim, Deus. Ele estava meio desanimado porque não tinha dinheiro. E aí um pastor mais velho da região falou, por que você está assim? Começa com o que você tem. Mas ele falou, só tenho $200. Como é que eu vou construir um instituto bíblico nesse país com $200? Ele falou, faz assim. Vamos comprar o cimento, mas não vende aqui, a gente tem que ir para outra cidade para comprar. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, quanto mais para comprar o cimento. Falou, pega o dinheiro e compra a passagem para onde dá. Falou, dá para só para metade do caminho. Então eu vou com você até metade do caminho. Tá bom. Chegam no meio do caminho, eles param numa lanchonete com o dinheiro que sobrou, compram um sanduíche para os dois, rachou no meio. Ele está comendo sanduíche, falando, que pastor miserável, por que eu acreditei nele? Agora nem dinheiro para comprar o lanche eu tenho, e muito menos para voltar para casa, o que eu faço agora? Nisso que ele está pensando, chega um filipino, eles estavam perto de uma base americana, um filipino que trabalhava ali, desce, com envelope e deixa em cima da mesa. Fala para eles assim, eu sei que vocês são servos de Deus. Deus me mandou entregar isso para vocês. E vai embora. Ele pega um envelope e abre e tinha $10.000. Eles vão para a cidade, compram o que precisam, voltam. Não dá para tudo. Mas como ele aprendeu a confiar, ele não parou de subir as escadas e o instituto está lá. Ei, Deus está convidando essa igreja a andar por fé, a subirmos a escada da confiança, a dependermos de Deus, e algo extraordinário vai acontecer entre nós. Hoje eu queria te tomar pelas mãos e falar para você que é possível sim tirar moeda da boca de peixe. Nós vamos provar, se formos bons mordomos, mais do extraordinário de Deus. Se você quer pôr esses princípios em prática na tua Bíblia, se você quer pedir, Deus, me encontra fiel, eu quero ser achado digno de administrar os teus sinais. Se esse é o teu desejo, aonde você está, fique de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero pedir que Deus te abençoe, que você encontre moeda na boca do peixe, que Deus faça mais.
Fica de pé aí no teu lugar. Vamos orar, estenda as suas mãos assim, assim. Pai, a verdade é que nós não somos dignos de tamanha graça, de tamanha confiança. O Senhor nos deu o extraordinário. Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Nós já temos moedas que tiramos da boca dos peixes nas nossas mãos. Mas, Pai, hoje nesse lugar, queremos pedir ao Senhor que nos dê a graça de honrarmos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu quero pedir, Deus, que os meus irmãos possam usar aquilo que o Senhor tem feito para a Tua glória, testemunhando, dizendo, crendo, e que o extraordinário de Deus seja depositado na mão dos Teus filhos. Eu quero clamar, deposita mais, Pai, deposita mais, que eles encontrem esta semana, nas próximas semanas, neste mês, moedas na boca dos peixes, que eles sejam bons mordomos e que a glória de Deus se multiplique, o extraordinário do Senhor venha, que o Senhor faça mais para o louvor da sua glória. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar, fazer mais um convite. Você que veio a esta casa hoje, antes de eu fazer esse convite, convite da salvação. Existem pessoas doentes aqui que carecem do extraordinário de Deus na sua vida. Levante suas mãos assim. Isso, fica com a mão levantada. Pai, senti agora de orar por cura. Que o Teu Espírito opere o extraordinário entre nós. Arranca a dor de cabeça, a dor na coluna, problema nos olhos, infecção, dor no joelho, problema nos rins, problema no fígado. Nós cremos que Jesus é o médico dos médicos. E Pai, reunidos nesse lugar, numa só fé, clamamos por um bálsamo de cura sendo derramado nesta casa hoje. Leva embora, Deus, a enfermidade. Tira, arranca, cura pessoas hoje que a dor da cabeça, sinusite, a dor no estômago, que problemas crônicos sejam levados embora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Você que veio a essa casa, vou terminar aqui assim. Hoje eu queria que você saísse com uma moeda que você vai tirar da boca do peixe. O maior presente, o mais extraordinário de todos, Deus já nos deu. Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele é o presente de Deus para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu queria te abençoar neste lugar. Se você confessar a sua fé em Jesus e receber esse presente de Deus, disser: eu creio que Jesus está vivo, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que eu posso me tornar filho dele, você vai nascer de novo. Talvez você tenha problemas, como eu. Existem áreas que você não consegue resolver nem lidar. Às vezes a gente pensa: nasci assim. Hoje você vai nascer de novo. Pastor, eu preciso consertar minha vida para então me entregar para Jesus. Mentira, você precisa do Espírito de Deus na tua vida e Ele conserta você. Se você vier aqui hoje, o Espírito Santo vai ser derramado. Venha com o problema que você tem. Talvez você tenha problemas em casa, no casamento, problemas com bebida, problemas com impulsividade, eu não sei. Mas hoje você disse: eu quero a tua ajuda, Deus. Hoje nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai entrar na tua vida. Você vai nascer de novo e as coisas vão começar a mudar. Ele mudou minha vida, Ele mudou a minha vida. É por isso que eu prego isso. Eu vejo pessoas aqui, eu bato os olhos e vejo pessoas que foram mudadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso vai acontecer com você. Se hoje você quer
receber esse presente de Deus, quer tirar a moeda da boca do peixe, quer entregar a vida para Jesus e ter parte na ressurreição de Cristo, nascer de novo. Aonde você está? Levanta a mão bem alto. Tem alguém aqui? Deus abençoe. Deus, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Aleluia! Quanta gente. Os pastores, os diáconos, os líderes de célula, supervisor já vão vindo para cá. Você que estendeu sua mão, eu quero orar por você. Pede licença aí, sai do teu lugar. Se está com alguém que te trouxe, fala para a pessoa aí junto. Você que viu ela levantando a mão, vai lá, eu vou com você. Por que ir lá na frente? Porque quando a gente confessa diante dos outros o que Deus fez na nossa vida, Deus testemunha diante do Pai a nosso respeito. Ele nos abençoa. Venha, venha. Diante das pessoas. Eu quero Jesus, eu quero a graça. Você que estendeu sua mão, pode vir para cá. Venha, venha, venha. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Vem aqui agora, venha. Quantas pessoas estão descendo da galeria, lá de trás. Estende teu banco assim, levanta teu banco para elas passarem. Isso. E começa a aplaudir. Deus está fazendo algo maravilhoso esta manhã aqui. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Venha, desce, vem, desce as escadas. Vem lá do fundo, vem lá de trás. Aqui na frente. Se Deus falou contigo hoje, venha, se renda, se apresente. Ele vai abençoar a tua vida. Eu creio. Isso, tem famílias inteiras vindo. Venha, venha. Venha, venha, venha. Se Jesus falou contigo hoje, venha, venha. Isso. Vem com o teu amigo aí, traz tua esposa, teu marido, vem, vamos junto lá. Deus está fazendo algo novo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, tem mais gente. Venha, meu irmão, desce. Isso. Pode vir, pode vir. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar aqui. Clamar a bênção do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Isso. Você que veio aqui à frente, feche os seus olhos. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu creio, Deus, que sou pecador. Eu peço perdão dos meus pecados. Me ajuda, Deus, me ajuda. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua direção, que a tua presença me acompanhe sempre. Eu me rendo ao teu senhorio. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai querido, agora sela com o teu Espírito. Faz aquilo que não podemos fazer. Que haja regeneração, novo nascimento. Que os meus irmãos possam ser habilitados para uma nova vida. Derrama a tua graça, o teu favor e a tua bênção sobre os teus filhos. Faz assim, Pai, para a honra e glória do teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Olhem para trás aí. Isso. Olha a família que vocês estão recebendo na fé. Uma salva de palmas. Aleluia. Você vai receber um folheto que quer te presentear com um café para entender os próximos passos dessa decisão. Venha, participe. Deus vai abençoar a tua vida. Quem foi abençoado aí hoje? Amém? Vamos cantar essa última canção e encerrar nosso culto. Celebre a Deus a fidelidade do Senhor. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.